Olá, sejam todos bem-vindos a esta aula gratuita, cujo tema é O Resgate da Educação Começa na Família. Eu sou Rafael Sami, sou consagrado da Comunidade Católica Shalom, sou casado, sou pai, sou professor de Geografia e coordenador de formação do Colégio Mirante, um colégio de educação personalizada localizado aqui em Belém do Pará. E hoje também desenvolvo um trabalho há um tempo já aqui na internet, com um ecossistema de conteúdos em diversas mídias sociais, tratando da virtude da ordem, da vida de estudos, e eu desenvolvo esse trabalho por meio de turmas online para crianças, adolescentes, cursos gravados para os adultos, cursos de virtude da ordem, cursos de vida intelectual, e também o atendimento de consultorias e mentorias, onde pego essa dinâmica da vida intelectual e da virtude da ordem, e consigo assim ajudar as pessoas de maneira individual a encarnarem aquilo, a concretizarem aquilo nas suas vidas. E hoje estamos aqui para tratar de um tema muito importante, o resgate da educação, que começa na família. Começa a partir e com a família. A verdadeira educação sempre começa na família porque os protagonistas do processo educativo na vida de uma criança devem ser sempre os seus pais. Os pais são os verdadeiros protagonistas de todo o processo educativo. Uma escola, meus caros, ela nada deve mais ser do que a extensão do nosso lar. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos para uma instituição, para o Estado, porque é nosso dever, enquanto pai, enquanto mãe de família, tomar as rédeas da educação dos nossos filhos e conduzi-los para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é verdadeiro. Aqui nós já podemos começar a nossa aula com uma primeira pergunta. Para onde nós estamos conduzindo os nossos filhos? Ou então, para onde nós queremos conduzi-los? Para onde nós queremos levá-los? Qual é o projeto educativo para a vida do meu filho? Como eu o vejo daqui a 5, 10, 15 anos, e claro que aqui não se trata de um determinismo em que nós iremos tomar todas as decisões por ele, mas a nível de virtudes, a nível de boas maneiras, a nível de boas práticas, de formação de caráter. O que eu penso para o meu filho? Quais são as ações incidentais? Quais são as boas práticas? Quais são os hábitos que nós, enquanto família, podemos promover para formar esta criança de maneira adequada, de maneira virtuosa, a fim de que ela venha a se tornar ela mesma? Píndaro, grego, falava: torna-te o que és. Homem, torna-te o que és. Nós, enquanto pais e mães, somos chamados, de certa forma, a ajudar os nossos filhos a se tornarem aquilo que Deus pensou para cada um deles. Por isso que, no início desta aula, eu gostaria de deixar muito claro algo que Evandro Faustino nos fala no livro Colégio dos Nossos Filhos, quando ele diz assim: nós, pais, somos sócios de Deus. Você, pai, mãe de família que está me ouvindo, você é sócio, você é sócia de Deus dentro desse projeto educativo maravilhoso que Deus pensou para o seu filho desde toda a eternidade. E como sócio, nós devemos colaborar com esse processo. Nós devemos assumir a nossa parcela de responsabilidade, que mediante as pessoas que estão no mundo é a maior parcela. Você é muito mais responsável pela educação do seu filho do que o professor, a diretora, o Estado, o prefeito, o governador, o vereador, etc. É claro que todas essas outras pessoas têm também a sua parcela de importância e de responsabilidade na educação de uma criança. Eu, por exemplo, enquanto professor, assumo uma boa parte dessa parcela em sala de aula, mas não posso, de forma alguma, roubar aquele protagonismo que cabe somente a você, querido pai, querida mãe que me ouve. Por isso, nós pais, nós somos sócios de Deus dentro desse projeto educativo. Dessa forma, nós temos que assumir uma vez mais o nosso protagonismo e não terceirizá-lo, entendendo que educar é ajudar a crescer. A educação é um processo de melhora que acontece no ordinário, no cotidiano da nossa vida. Mas hoje muitos pais pecam pela falta de intencionalidade. Muitos pais pecam porque simplesmente não sabem o que fazer. Algumas vezes é realmente ignorância, falta de informação, então já é um ótimo sinal o fato de você estar aqui assistindo, escutando esta aula. É sinal de que você realmente se importa com a educação do seu filho,
acredita que eu posso colaborar de alguma maneira com esse processo e você está aqui me ouvindo, né? Então, desde já, parabéns. Eu espero, de alguma maneira, poder contribuir, sim, com certeza. Tá certo? Então, primeiro ponto, nós pais somos sócios de Deus dentro desse projeto educativo pensado para os nossos filhos, desde toda a eternidade. E nesse processo nós precisamos assumir o protagonismo naquilo que nos é confiado. Tá certo? Essa é a primeira ideia. Mas quando a gente fala de um resgate na educação, nós partimos do pressuposto de que para algo ser resgatado é porque algo foi perdido, é porque algo foi ali no meio do caminho deixado de lado. E não necessariamente por você, por mim, pela sua esposa, pelo seu marido, mas nós estamos numa sociedade onde esse resgate ele se faz necessário. A nossa atitude enquanto pais, mães, professores, ela de certa forma é esse ato de resgate, quando nós buscamos as virtudes, as boas maneiras, as boas práticas. E aí, nesse sentido, eu trago para vocês aqui 3 pontos que nos apresentam um pouco deste cenário atual que nós estamos submetidos, de certa forma, que os nossos filhos estão vivenciando, a qual os nossos filhos estão expostos, de certa forma. Em primeiro lugar, uso excessivo de telas. Segundo lugar, desobediência e falta de autoridade dos pais. E por último, a desordem familiar. É claro que existem muitos outros elementos que nós poderíamos levar em consideração ao tratar do tema desmonte da educação, problemas na educação atual, mas como a ideia é que esta aula não se torne um curso, mas uma pequena aula para que você consiga escutar e colocar em prática o que nós conversarmos aqui, sair com novas resoluções, novas inspirações e ideias, nós seremos mais sucintos. Quem sabe, numa outra oportunidade, não podemos aprofundar esses aspectos. Mas vamos comentar brevemente cada um desses 3 que eu mencionei. Em primeiro lugar, o uso de telas, excessivamente, né? De maneira excessiva. Hoje nós vivemos num mundo marcado pela aceleração do tempo, pela saturação imagética. Nós estamos cada vez mais correndo contra o tempo e hiperexcitados pelo uso excessivo do celular, que vai nos corroendo, vai nos consumindo, vai nos roubando de nós mesmos, de Deus e dos outros, e das nossas atividades, e das coisas, e da nossa família, e dos nossos filhos. Então, o uso excessivo de telas, em primeiro lugar, deve ser algo a que nós devemos nos questionar a nós mesmos, a nós próprios. Porque não existe maneira melhor de educar do que pela força do exemplo. Então, muito cuidado quando você vai cobrar do seu filho algo que talvez você tenha dificuldade de viver. Lembre-se, o seu filho é o primeiro livro, ou melhor, você é o primeiro livro que o seu filho vai ler. Então, que tipo de livro o seu filho está lendo? É uma boa literatura ou é uma baixa literatura? Nós precisamos nos questionar acerca disso. Claro que nós devemos ter outras motivações, claro, em primeiro lugar, desejo de santidade, desejo de ver a Deus, desejo de sermos mais virtuosos, de sermos santos. Mas, se isso não basta, pense nos seus filhos. Que tipo de pai, que tipo de mãe eu quero ser para o meu filho? Qual exemplo eu estou dando nesse sentido? Então, voltando para o uso excessivo do celular. Eu trouxe aqui para vocês 5 prejuízos principais quando se fala do uso excessivo de telas por parte das crianças. É claro que existem muitos outros exemplos que um pediatra, um psiquiatra poderia citar. Aqui eu abordo como coordenador de formação, de colégio, no atendimento às famílias que eu tenho cotidianamente na escola, mas também no meu trabalho online, com as mentorias, as famílias, na turma Caritas, na turma Virtus. Então, isso aqui é um pouco da minha experiência e, claro, também atrelado a um pouco de pesquisa e estudo. Em primeiro lugar, a irritabilidade. As crianças que passam muito tempo no celular de maneira excessiva, normalmente têm mais posturas de irritação excessiva. São crianças mais agitadas, mais ansiosas, que ficam mais irritadas facilmente. Outro problema grave do uso excessivo de telas é a desverbalização do pensamento. Hoje nós vivemos num mundo muito marcado, como disse, pela saturação imagética, pela cultura do espetáculo.
A desverbalização do pensamento ela é trágica porque ela torna o pensamento dos nossos filhos cada vez menos verbal. E as palavras e os números compõem, de certa forma, a matéria-prima básica do nosso pensamento. Então, se faltam palavras e se faltam números, eu não tenho ali as matérias-primas necessárias para que o meu pensamento se desenvolva com fecundidade, com intensidade, com profundidade. Então, a desverbalização do pensamento é terrível, porque a gente vai clicando, vendo imagem, vídeo, aquilo vai saturando a nossa mente. E os nossos filhos vão perdendo dessa forma a capacidade imaginativa, a capacidade criativa. E aí vem o terceiro ponto, empobrecimento da linguagem. Essa dimensão do empobrecimento da linguagem é terrível, não apenas para uma dimensão cognitiva de estudo, de leitura, mas até mesmo de expressão, de comunicação, de relacionamento. É um ponto a que nós devemos ter muito cuidado. Quarto lugar, prejuízos à dimensão socioafetiva. Uma criança viciada em telas, uma criança que usa de maneira excessiva o celular, o notebook, a televisão, ela pode ter muitos problemas de relacionamento social, seja com seus pais, seja com seus amigos. Quem nunca se deparou com a cena de num restaurante, 4 pessoas na mesa, o pai, a mãe, 2 filhos e todos no celular? Aquilo é muito trágico, é muito triste, porque isso não apenas é contraditório, né? Porque sai então a um restaurante para todos ficarem no celular, mas os pais ali perdem tantas oportunidades, tantas oportunidades. É engraçado, às vezes na escola nós nos deparamos com algumas famílias que dizem mais ou menos assim, quando chega no período de férias: poxa, não queria que chegasse as férias, vai dar muito trabalho, ou então, caramba, agora a gente vê o que vocês passam, coisas do tipo, né? Claro que brincando, mas que são as férias senão uma excelente oportunidade para nós convivermos com os nossos filhos, gastar tempo com eles, que nem sempre nós temos no dia a dia, no cotidiano. Só que nas férias, muitas vezes, acaba que o celular, os vídeos curtos, os jogos eletrônicos vão se tornando ali as babás dos nossos filhos. E nós perdemos para as telas o tempo precioso que nós poderíamos ter com eles, brincando, desenhando, conversando, formando, ensinando-os acerca da vida. E por último, alterações no sono. É fato que o uso excessivo do celular, isso é comprovado cientificamente, altera a qualidade do nosso sono, seja pela luz azul emitida, seja pelo vício de dopamina, a que nós estamos ali também expostos quando utilizamos de maneira muito intensa. Então, em primeiro lugar, uso excessivo de telas. Segundo lugar, desobediência e falta de autoridade dos pais. Hoje em dia, meus caros, nós nós infelizmente estamos vivendo uma grande crise de autoridade, né? Seja na dimensão familiar, seja na dimensão pública, seja na dimensão docente. Existe uma grande crise de autoridade instaurada no Brasil. Veja só o que disse o Papa Francisco no Amoris Laetitia, número 176. Vou ler aqui para vocês. O problema nos nossos dias não parece ser tanto a presença invasora do Pai, mas sim a sua ausência, o fato de não estar presente. Por vezes o pai está tão concentrado em si mesmo e no próprio trabalho, ou então nas realizações individuais, que até se esquece da família e deixa as crianças e os jovens sozinhos. Meu Deus! Hoje em dia o problema não parece ser a presença invasora do pai ou da mãe, mas a ausência. A ausência. Continuou o Papa. A presença paterna e, consequentemente, a sua autoridade são afetadas também pelo tempo cada vez maior que se dedica aos meios de comunicação e à tecnologia da distração. Veja, a presença paterna e, consequentemente, a sua autoridade, tanto a presença como a autoridade, são afetadas pelo uso desordenado dos meios de comunicação e da tecnologia da distração. Os vídeos curtos, os vídeos longos de entretenimento,
os jogos eletrônicos, enfim, vocês bem sabem. Continua o Papa Francisco. Além disso, hoje a autoridade é olhada com suspeita e os adultos são duramente postos em discussão. Eles próprios abandonam as certezas e, por isso, não dão orientações seguras e bem fundamentadas aos seus filhos. Ora, nós vivemos numa crise de autoridade tão grande em que nós nos questionamos se exercer o nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, enquanto diretor, enquanto uma pessoa que tem um cargo de autoridade, não está sendo algo autoritário, invasivo, indiscreto, etc. É claro que nós podemos sim cometer erros de autoritarismo, de excesso, mas o outro lado, né, da balança é terrível também. Virtus in medium est, dizia Aristóteles. A virtude está sempre no meio. Então, nem o autoritarismo, nem o excesso de firmeza e nem se comportar como um banana, né? Nós não podemos ser pais de creme, pais de geleia, pais camaleônicos que vão se adaptando às circunstâncias. Nós não podemos ser nem pais autoritários e nem pais superprotetores. A grande questão aqui da falta de obediência e de autoridade, o que está em jogo é a dimensão do carinho e da firmeza. Ou hoje em dia nós temos somente carinho sem firmeza, ou hoje em dia nós temos somente firmeza sem carinho. Claro que não é por parte de todas as famílias, mas essa justa medida de carinho e firmeza, de justiça e de misericórdia, de firmeza e de flexibilidade, nós temos que encontrar. Temos que pedir essa graça a Deus do discernimento para agir sempre nessa justa medida de carinho e de firmeza. Ser justo e ser misericordioso. Ser carinhoso e ser firme. Sempre das duas maneiras. Quando eu sou carinhoso, isso não significa que eu não sou firme. Quando eu sou firme, isso não significa que eu não sou carinhoso. Termina o Papa. Não é saudável que sejam invertidas as funções entre pais e filhos. Prejudica o processo adequado de amadurecimento que as crianças precisam de fazer e nega-lhes um amor capaz de as orientar e que as ajude a maturar. É uma falta de caridade nós colocarmos nas mãos dos nossos filhos a capacidade das decisões fundamentais acerca da própria vida, sendo que são crianças, sendo que são adolescentes. Criança, adolescente, precisa de rotina, precisa de bússola, precisa de orientação, precisa de pontos cardeais, precisa de um adulto maduro orientando, mostrando a vida, mostrando a direção. Ah, professor, mas o meu filho, ele é adolescente, ele já não me escuta mais. O seu filho adolescente, ele só quer a sua presença, ele quer a sua amizade, ele quer a sua companhia. É um período diferente mesmo da vida, mas se você não estiver com ele, do lado dele, se você não estiver ali com um tempo de presença que tempera, com um tempo de presença que demora nos amores, não vai rolar. O seu filho, criança, do 0 aos 7, idade de ouro, ele precisa de orientação. Você precisa sim corrigir o seu filho. Precisa mostrar o que é certo e o que é errado. Tem que dizer não, tem que corrigir, tem que exigir, tem que estabelecer as regras do jogo. Seu filho que está entrando na pré-adolescência precisa começar a ter responsabilidades. Não é mais uma criancinha. Já está no 6º ano, já está no 7º ano, já tem que começar a estudar sozinho. Já tem que saber quais são ali as atividades que tem para casa, já tem que saber quais são os deveres que o professor passou. Não tem por que você estar no grupo do WhatsApp da escola pedindo mais as coisas, já passou. Seu filho tem que começar a assumir também as consequências das próprias escolhas. Mas você ali, direcionando, apontando, carinho e firmeza, sem autoritarismo, mas sem superproteção. Nós precisamos voltar à normalidade. Esse resgate que começa pela família, veja, nada mais é do que a vida comum, ordinária, feliz, saudável, normal. Pai, mãe, filhos. Dizia o Chesterton, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. É por isso que o cristianismo está muito relacionado com o senso comum. Porque é isso aqui. É amar a Deus, amar a família, trabalhar, descansar,
ter amigos, evangelizar. Nós não temos que ficar complicando as coisas. Então, carinho e firmeza. Terceiro ponto, né? Primeiro, uso excessivo de telas. Depois, desobediência e falta de autoridade. Terceiro, desordem familiar. Hoje eu atendo muitas famílias que passam por esse terceiro problema, né? Que é um problema mais de ajuste ali a nível de rotina. São famílias que nas suas casas não têm horário para dormir, horário para acordar, não se sentam à mesa todos juntos para fazer as refeições, a casa está sempre bagunçada, o filho bagunça o brinquedo, a mãe não manda arrumar, o pai não corrige, deixa do jeito que tá, tem a secretária que arruma, então ninguém se importa, o menino dorme sozinho já na cama, e aí acorda, vai viver a vida, não arruma a própria cama, já tem 10 anos, porque a mamãe faz a cama, porque a secretária arruma, então assim, existem alguns aspectos aqui nessa dimensão da ordem material e temporal que eu sei, nós gostamos de fazer para os nossos filhos. Pois, professor, mas eu sinto prazer em servir os meus filhos. Perfeito, continue fazendo, continue servindo. Mas não faça tudo por eles. Deixe que seu filho assuma pequenas parcelas de responsabilidade, isto é, encargos, porque senão ele vai ser para sempre um passarinho no ninho. Senão ele não vai desenvolver autonomia. E me permita lhe dizer, ele vai crescer como uma criança, como um adolescente fraco. E lá na frente vai ser um adulto marcado, um adulto invertebrado, cujas dificuldades da vida vão atropelá-lo. Então não faça esse mal para o seu filho. Deixe ele assumir pequenas parcelas de responsabilidade, deixe ele arrumar a cama, deixe ele levar os pratos até a pia, se já tiver idade, deixe ele lavar a louça, bote ele para lhe ajudar. Criança precisa ter encargo, criança precisa assumir responsabilidades desde cedo, direcionado pelo mestre, direcionado pelo pai. Ausência de metas, planos, sonhos em família. É importante que a família tenha metas a alcançar, que a família tenha planos para uma viagem no final do ano e se organize financeiramente para aquilo, envolva os filhos, envolva a esposa. Esse movimento ele é muito importante, denota ordem, denota organização. E não viver naquela dimensão do deixa a vida me levar, viver sem intencionalidade. Muito cuidado com isso, né? A virtude da ordem, ela não vem para engessar a nossa vida, mas ela vem para tornar a nossa vida uma vida mais saborosa, uma vida mais cheia de sentido, onde você vai conseguir ali aproveitar melhor o tempo com a sua esposa, com os seus filhos. Então falamos dos 3 principais problemas, né, na minha opinião, hoje, nessa dimensão da educação dos nossos filhos: uso excessivo de telas, crise da autoridade e a questão da desordem. E dito tudo isso, né, qual caminho percorrer? O que fazer? Bom, meus amigos, em primeiro lugar, o protagonismo dos pais na educação, ou melhor, o protagonismo na educação dos filhos deve ser reassumido pelos pais. Então, se você percebe que você está meio ausente, que você terceirizou a educação do seu filho, reassuma o seu papel, retome o seu lugar. Você pai, você mãe, tome as rédeas da educação do seu filho enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Não há educação sem autoridade. O exercício da autoridade é um ato de caridade, é um ato de serviço. O exercício de autoridade não é o que muitas vezes pregam por aí, autoritarismo barato. Depende de quem a exerce, né? Depende de quem a exerce. Mas os nossos filhos, eles precisam de direcionamento. Os nossos filhos, eles precisam de um caminho a ser percorrido, traçado por nós. Carinho e firmeza. Nossos filhos precisam dessa justa medida do amor, da caridade, da acolhida, mas também do amor que é exigência, do amor que sabe cobrar, do amor que sabe chamar a atenção e sabe corrigir. Porque quem ama, corrige. Quem ama, exige, porque sabe que a criança pode dar mais. Torna-te o que és. Sabe que a criança pode se tornar e é chamada a ser muito mais do que aquilo. Carinho e firmeza. Além disso, comunicação eficaz. Nós precisamos aprender a dar comandos aos nossos filhos.
Gabriel, sai da televisão. Gabriel, sai da televisão e vem jantar. Já vou, mãe. Já vou, pai. Aí você fala uma segunda vez. Na terceira vez você já chega desligando a tomada, já chega chateado, já chega gritando. Ao invés disso, um comando firme, com orientações claras. Gabriel, preciso que você desligue a televisão agora e esteja na mesa do jantar em 2 minutos. Criança precisa de mapa, criança precisa de orientação, de caminho, direcionamento claro. Estabeleça as regras do jogo, tenha uma comunicação mais eficaz, mais assertiva. Além disso, educar nas virtudes. Eduque os seus filhos para as virtudes humanas, para a ordem, para o trabalho, para a fortaleza, para a temperança. E por último, não menos importante, a dimensão dos estudos. O trabalho dos nossos filhos é o estudo. O estudo, portanto, precisa ser vivenciado de maneira sadia, ordenada, com responsabilidade. A criança tem que ter rotina de estudos, horário de estudo. Precisa ter responsabilidade com os estudos. Local adequado para estudar. Local adequado, livros, mesa arrumada, tudo bem adequado para que o estudo seja eficaz. E nesse sentido, podemos pensar também no hábito da leitura. E para isso, meus amigos, eu gostaria de finalizar esta aula partilhando com vocês 2 projetos que eu tenho para o próximo ano de 2026 e que eu quero convidar você a fazer parte. Eu tenho a turma Caritas e a turma Virtus. A turma Caritas é uma turma para crianças, tá bem? De 8 a 12 anos, em que nós lemos os fabulosos livros coloridos. Em 2026 nós leremos o fabuloso livro amarelo. E nesta turma nós lemos semanalmente 2 contos de fadas. E nas aulas ao vivo pelo Google Meet, todas as segundas-feiras às 15 horas, nós debatemos esses contos, as crianças escrevem resumos, apresentam o que aprenderam. É maravilhoso. Claro, são histórias com pano de fundo das virtudes, dos valores. Então tenho certeza que a criançada aí da sua casa vai gostar muito. E além disso, tenho a Turma Virtus, que é uma mentoria para rapazes adolescentes, de 13 a 17 anos, somente para meninos, para crescermos na virtude da ordem, do trabalho, da fortaleza. E o material que eu utilizo nessa mentoria são os livros do professor Vitor Sales Pinheiro, que é meu professor, meu grande mestre e amigo, que trabalha comigo, inclusive, e tenho a grande alegria de, assim, ser um desses grandes divulgadores, dos seus livros em meio aos adolescentes, uma iniciativa que ainda não existe aqui no Brasil. Então, agora em 2026, nós leremos o livro Virtudes no Cotidiano. Semanalmente leremos os ensaios do livro, que abordam temas como amizade, relacionamentos, alegria, trabalho, humildade, preguiça, ordem, responsabilidade, etc. Tudo aquilo que um adolescente, que um rapaz adolescente precisa crescer. Nossas aulas são todas as segundas-feiras, ao vivo, pelo Google Meet, às 16 horas, tá bom? Então, se você ficou interessado em alguma dessas turmas, a Turma Caritas e a Turma Virtus, entre em contato comigo, que será uma alegria recebê-los. Em ambas as turmas, as vagas são limitadas, tá bom? Para que todos os alunos tenham a possibilidade de falar, de se expressar, de apresentar os ensaios, nós temos apenas 15 vagas por turma. Então corra, porque tem a rematrícula dos alunos que já estão comigo, e as vagas para os novos alunos são pouquíssimas, tá bem? Vou aguardar o seu contato, espero que vocês tenham gostado dessa aula, e não se esqueçam, o resgate da educação começa na família. Deus abençoe. Shalom.